Boa noite, quero fazer um vídeo espontâneo. Biografia da minha vida e o poder da fé na oração. A minha vida foi um mistério, tantas lutas, tantos trabalhos, tantas realizações, tantos altos e baixos, alegria e tristeza, saúde e enfermidade, mas foi uma vida que valeu a pena. Quero começar da minha origem. Meu bisavô paterno, Pedro Francisco dos Santos. Meus avós paternos foram Luiz Pedro dos Santos e Maria Luísa de Jesus Santos. Meus avós maternos, Cândido Borges de Mendonça e de Olinda Alves Mendonça. Meu pai, João Luiz dos Santos. Minha mãe, Francisca de Olinda de Jesus. Meu pai nasceu no ano de 1900. A minha mãe nasceu em 1917. Portanto, meu pai era mais velho do que minha mãe, 7 anos. Era um casal muito pobre e muito sofrido. Minha mãe viveu... Meu pai era de uma família de nove irmãos, mas de vida muito difícil, porque nasceram num local muito complicado, que era no meio de uma mata, e não tinha condições de fazer plantações, porque os bichos devoravam tudo. Então eles saíam longe, distante, para poder pegar um terreno mais cultivado, mais livre dos bichos do matos, para poder fazer as suas plantações. Meu pai dizia, eu conheci meu avô, o único avô que eu conheci foi Luiz Pedro dos Santos, os outros todos morreram antes, não conheci ninguém. Agora, Luiz Pedro dos Santos eu cheguei a conhecer. E meu pai contava que o pai dele, meu avô, engordava porcos, levava tocado por terra até o Vale do Paraíba para poder ser comercializado. E quando voltava, ele era viciado em jogos, voltava com dinheirinho, ia para as festas, naquele tempo, festa no Bom Retiro, festa do Córrego do Bom Jesus. E lá existiam muitos jogos, ele jogava, perdia tudo, até que perdia todo o dinheiro, depois voltava. E os filhos, coitados, que trabalhavam para conseguir esse dinheiro, não participavam de nada. Então a vida era uma vida de miséria, vida muito complicada. Isso foi a vida do meu pai. Agora, minha mãe perdeu o pai muito cedo, ainda acho que ela com uns 12 ou 13 anos. O seu pai faleceu e ela ficou com a mãe, pobre, sem nada. A mãe também contraiu outro casamento e não deu certo. Acabou perdendo o juízo, ficou fraca de memória e logo morreu.
Depois minha mãe foi morar com os tios. Primeiro morou com o tio Silvestre, depois morou com o sogro do tio Silvestre, que é o seu Lindorfo. Então, quando a minha mãe casou, com 17 anos, ela morava na casa do senhor Lindorfo Marcelino Marcondes. E quando eles se encontraram, começaram a namorar, e todos se casaram, muito pobres. Meu pai não tinha dinheiro nenhum, quando casou não tinha nada, a mãe também não. Só que os dois tinham muita fé, muita força, muita religiosidade, muita oração e muita coragem de trabalhar. E os dois trabalharam e logo começaram a melhorar de vida. Já foram guardando um dinheirinho. Logo meu pai conseguiu comprar 7 acres de terras. Já arrumou lá umas vaquinhas. Começou a tirar um leitinho para despesa, para uso doméstico. E assim por diante. E a minha mãe trabalhava também na roça, ajudando meu pai. E trabalhava em casa. E sempre os dois eram muito religiosos. Rezava sempre o terço. Ia à missa, só havia missa de mês em mês na Vila do Bom Retiro, que era mais próximo. E lá eles confessavam, comungavam e participavam da Eucaristia. E foi lá que eles batizaram os seus filhos. Foi em Bom Repouso, em Bom Retiro naquele tempo, hoje é a cidade de Bom Repouso. Essa foi a vida do meu pai. Mas logo melhorou de vida, foi crescendo, né? Sempre só trabalhando. Meu pai nunca ganhou dinheiro em negócio, nunca ganhou dinheiro fácil. Sempre só trabalhava e quando tinha dinheiro comprava um pedaço de terra. E nunca ficou devendo, não ficava devendo a ninguém, era um homem muito controlado. Logo que ele ganhou dinheiro, nunca mais deixou faltar dinheiro para despesa da família. E ainda, com tudo isso, com a ajuda também dos filhos, que eu mesmo ajudei, quando mais tarde ajudei, ele conseguiu comprar 25 arqueiros de terra, construir uma casa boa, com luz elétrica, com tudo. Isso foi a vida dos meus pais. Muito trabalho, muita luta, muita fé, muita oração. Meu pai era muito religioso, nunca ele tomava refeição sem primeiro rezar. Ele sempre rezava o terço e visitava a cidade, a Basílica de Aparecida, o Santuário de Aparecida, uma vez por ano. Todo ano preparava, arrumava a família e ia para Aparecida uma vez no ano. E assim foi a vida dos meus pais. De pobre, que os dois casaram, não tinha nada, depois tiveram uma vida até muito boa. Porque desde que eu sou o terceiro filho do meu pai, né? E nunca lembro que faltou dinheiro para ele, sempre tinha dinheiro. Então a vida de pobre deles foi só no começo. Assim foi a vida. E lá eu nasci. Quando meu pai e minha mãe casou, eles foram morar numa casinha que era do meu tio, tinha mudado para Estiva, e deixou uma casinha feita no meio de uma mata lá, né? Uma casinha de capim, de pau a pique, capim, e fogão, assim, chão tudo rebocado com tabatinga, com barro. E lá foi onde eu nasci. Nasci numa casinha muito pobre, de pau a pique, coberta de capim, em meio a uma grande mata. E logo que eu comecei foi crescendo, né? E eu tinha a minha irmã mais velha do que eu. E nesse tempo, quando eu tinha lá uns 5, 6 anos, Deus me mostrou para mim o poder da fé na oração. Porque a minha mãe sempre ensinava o catecismo, tinha os livrinhos de catecismo, minha mãe ensinava o catecismo.
e ensinava a ler também, aprendi com ela. A leitura que tenho, comecei aprendendo com ela. E quando eu tinha 6 anos de idade, Deus mostrou para mim o poder da fé. Um dia minha irmã ia indo atravessando um brejinho para buscar um barro tabatinga para rebocar o fogão, que a minha mãe tinha mandado. E chegou na beira do brejo, ela viu um bicho, um mandruvá. Mandruvá, não sei se todo mundo conhece, é um bicho tipo da mesma natureza da taturana, mas é um bichão. Então, é bem grande, eu estava trepado num pé de mato lá e comendo as folhas do mato. E a minha irmã ficou com medo, voltou para trás, correndo e chamou eu. Vamos lá, você tem fé, vamos lá para você rezar lá para o bicho sair do caminho. E assim foi, eu fui. Tinha uns 6 anos de idade, 5, 6 anos mais ou menos, sabia rezar a oração do creio em Deus Pai. E eu tinha muita fé na oração e fui. E lá Deus mostrou para mim, pela primeira vez, o poder da oração. E chegando lá, quando eu olhei para aquele pé de mato que estava lá, o bicho trepado, comecei a olhar para ele assim e comecei a rezar a oração do Pai Nosso. Sabe que quando eu comecei a rezar, logo ali o bicho começou a torcer lá no ramo da árvore. Começou a torcer e logo caiu no chão. Caiu, daí nós pegamos, matamos ele, limpou e a minha irmã pôde buscar a tabatinga lá no barranco, onde era um barreiro, né, de tabatinga, tranquilamente. A minha irmã chamava Maria de Lourdes. E assim, nesse meio de tempo, eu entendi e acreditei que a oração tinha grande poder. Foi uma graça de Deus que mostrou para mim, logo criança, mostrou a graça do poder da oração. E depois eu acreditei na oração e sempre rezava, sempre. Quantas vezes na minha vida eu fui salvo pela oração? Quantas vezes? Depois a gente foi crescendo e vivendo naquele bairro, naquela vidinha do mato, de criança do mato, não tinha o que fazer, fazia balanço de cipó nas árvores, fazia represinha, poço nos ribeirãozinhos para nadar, para tomar banho, e caçava passarinho, fazia carrinho de rolemã, de roda de pau. Não, nem rolemã que tempo não tinha. Fazia de roda de pau, os carrinhos de pau para descer para as ladeiras abaixo, assim, correndo o carrinho. E aquilo lá era só cambota que virava e tudo era festa. Caía na poeira que se patifava, mas não machucava. Levantava e ia de novo. E assim foi indo a nossa vida. Brincava de futebol, tinha um campinho de futebol, a gente chutava uma bola, junto com os amigos lá do bairro, mas foi uma vida muito boa. Agora, sinto saudade daquele tempo, das amizades que tinha desde criança, com a juventude, com as moças, com aquele respeito que tinha, que considerava ela toda como irmã, todas como irmã. Isso foi o começo da minha vida. Escola, a minha mãe começou a ensinar catecismo e também a leitura. Ela tinha pouca leitura, mas do pouco que ela sabia foi me ensinando. E eu aprendi a ler as palavras escritas em um livrinho de catecismo. E lá foi o meu primeiro livro de estudo. Depois, quando eu tinha lá uns 10 anos, 9, 10 anos mais ou menos, frequentei por 6 meses uma escolinha do professorzinho que tinha lá. O professor tinha nome de Manuel Moreira da Silva, era um aleijadinho que andava com as mãos no chão. Andava com os joelhos e as mãos no chão. E ele me ensinou mais algumas coisas. Depois saí da escolinha lá, que era na casa do meu padrinho Júlio Araújo, Júlio Belizar dos Santos e madrinha Rosária. Saí dessa escolinha
e comecei a trabalhar. Naquele tempo tinha que trabalhar muito, né? Meu pai não tinha condições de pôr numa escola melhor, porque Cambuí estava começando a cidade naquele tempo, a escola também não era muito pouca, e a distância era longe, porque 20 quilômetros de distância, estrada era trilho de cavaleiro, não tinha tudo mato, e 2 rios ainda que quando chovia tinha que esperar baixar o rio e poder passar por dentro da água, porque não tinha ponte, não tinha pinguela. Era muito difícil. Então não tinha condições de estudar. E financeiramente também não tinha. Onde tinha colégio era Paraisópolis, Pouso Alegre, mas não tinha, meu pai não teve coragem de pôr eu lá para estudar. Mas eu sempre com aquela vontade de aprender, sempre com aquela vontade de estudar, a vontade de aprender, que é a curiosidade para descobrir as coisas. Isso, essa minha curiosidade levou a eu aprender tudo o que quis na minha vida. Tudo que eu sei hoje, que não é pouco, eu aprendi sozinho, sem nenhum professor. Sem nenhum professor, só acreditando na fé e na oração. Eu fui inspirado por Deus desde criança a ter muita fé na oração e acreditar que eu era capaz. Tudo que eu acreditava que eu era capaz de fazer, eu fazia. Tudo que eu acreditava que era capaz de fazer, eu fazia. Por isso que eu digo, a vida é como você acredita. Se você tem fé e acredita que vai resolver o problema, vai. Os problemas vêm, mas a força que Deus dá, a gente vence, realiza. Eu realizei tanta coisa na minha vida que nem acredito. Tanta coisa que nem acredito. Depois que a gente cresceu, ficou adulto, começou... Era tempo de arrumar uma namorada. E todas as moças que apareciam, parece que para mim não servia. Gostava dela, respeitava tudo, mas como irmã, parece que não tinha assim um clima de namoro, de companheirismo, de amor e casamento. Não tinha. E até que um dia eu falei para minha mãe, falei, acho que eu não nasci para se casar, acho que eu nasci para ser padre, porque não acho nenhuma moça que sirva para mim, né? Não é que eu fosse muito escolhedor, muito enjoado, mas tinha que casar com uma moça que eu gostasse. E assim foi, passando, vivendo aquela vida boa, com aquela juventude sadia, tudo, brincadeira sadia, tudo uma vida muito santa, né? E a gente preservando a vida, a castidade, a moral, a castidade. E foi, até que um dia encontrei uma moça, que era prima da minha mãe, com 17 anos de idade. Daí encontrei essa, achei diferente. Pensei, falei, acho que essa é a minha escolhida. Daí a gente tentou se encontrar, tentou relacionar e deu certo. Porque eu sonhava de casar, ter uma mulher boa e criar bastante filho. Ter bastante filho. E graças a Deus hoje eu vejo isso realizado. Arrumei uma mulher que era muito trabalhadeira, honesta, muito igual eu mesmo, mas também tinha uma natureza muito forte, igual a minha. Eu era de natureza forte, não era bom, não era um sujeito muito bom. E a minha mulher também era, né? Então a gente teve bastante trabalho no começo da vida para ter uma adaptação boa. Havia muito atrito, discutia. Foi difícil, até uns 30 anos de casado, não foi fácil, muito fácil. Mas depois de 30 anos de casado, as coisas começaram a se acertar e foi melhorando. E eu ajudando ela a ser melhor, ela também ajudando eu a ser melhor. Até que, enfim, hoje, já com 64, 65 anos de casado, estamos vivendo uma beleza ainda. Hoje que a vida está boa. Porque hoje ela é a esposa que eu acreditava ter, e eu acho que eu também sou para ela o esposo que ela também pretendia ter.
Mas tudo isso aí foi baseado, tem por base a fé e a oração. Porque dificuldade, altos e baixos, a gente teve muito. Teve muita oportunidade de separar, de ir embora, porque nos desentendimentos que vinha essas tentações de separar. Mas nunca passou na minha cabeça um pensamento ruim aí de suicidar, coisa, não, nunca na vida eu tive, graças a Deus. Mas isso é graças do poder da oração. E depois que a gente namorou lá por uns 7 meses, mas daí já marcamos casamento, casamos. E eu naquela luta, eu não tinha nada, a gente tinha pouquinha coisa. E naquela luta pensando em ganhar dinheiro e tudo. E foi indo, começou a nascer, demorou 2 anos para nascer a primeira filha. Mas depois que nasceu a primeira, daí veio a segunda, terceira e quarta, tudo. 1 ano e um pouco, 1 ano e pouquinho, 1 ano e um mês de diferença um do outro. A primeira filha nasceu em 1939, não, 1959, a outra nasceu em 1960, a outra nasceu em 61, e o outro, que era um filho, nasceu, que é um filho, né? Está vivo até hoje, graças a Deus, nasceu em 62. Então, 4 filhos em 4 anos. Não é brincadeira, né? Demorou mais um pouquinho, mais uma filha, e a minha mulher ficou doente, e não podia trabalhar, não podia cuidar dos filhos. E eu com aquela responsabilidade de dar uma condição de vida para eles, eu nunca gostei de depender dos outros. Eu nunca usei dinheiro do meu pai, e nunca usei dinheiro dos meus irmãos, nunca usei dinheiro do sogro, sogra e cunhado. Não, nunca. Eu nunca pedi um dinheiro do meu pai. Eu era meio, acho que muito sistemático, e natureza forte. Não. Se o meu pai desse dinheiro para ir na festa, bem, se não desse, eu não pedia. Não pedia, não. É tanto que um dia ele pegou dinheiro e falou para mim e para minha irmã, ó, o dinheiro para vocês irem na festa. E entregou dinheiro para ela e eu não vi onde ele pôs o meu, né? Deixou na janela, na soleira da janela, e eu não vi. Eu fui na festa sem dinheiro. Cheguei lá o dia inteiro na festa lá junto com o pai, mas eu não tinha dinheiro nenhum para comprar um doce. Aquela vontade de comer um doce, mas não comia. Fala, pai, não deu dinheiro. Falou de dar o dinheiro, não deu. Também não vou pedir. E assim foi a minha vida, difícil, mas eu sempre, uma natureza forte. Quando meu pai chamava a atenção de mim por alguma coisa que não era correto, que se fazia de errado, ele chamava atenção e eu chorava escondido, de tristeza de ser preciso ele falar. Mas também eu dizia para mim mesmo, nunca mais meu pai vai dizer isso para mim, nunca mais meu pai vai falar isso. E não falava, porque eu não fazia mais, não. A minha mãe era mais brava. Minha mãe, quando ela discordava da gente qualquer coisa, ela batia com cinta, às vezes com a vara de marmelo. Isso aí, minha mãe era meio rigorosa. Então eu digo assim que eu fui educado sobre a vara da infância e juventude. Eu fui educado na vara de infância e juventude, que é uma vara de marmelo. Mas que vida boa, saudade daquele tempo. A minha mãe era muito boa, ela é muito justa e honesta. Para ela tinha que ser. Quando mandava ir da casa de alguém para buscar alguma coisa, tinha que voltar rápido. E eu fazia muito mais do que ela pedia, porque quando ela pensava que eu estava indo, eu já estava voltando. Era magrelo e tinha muita força, muita resistência para correr. Então eu ia correndo, quando eu pensava que eu estava chegando lá, eu já estava chegando em casa de volta. Então era uma surpresa para ela. E a minha mãe era tão religiosa, tinha muita fé. Naquele tempo não havia Bíblia, não havia nada, ela não tinha estudo nenhum de Bíblia, não participava em encontro, em curso nenhum.
E uma vez ela me profetizou uma coisa que está acontecendo hoje. Ela me disse assim, quando eu tinha 10 anos de idade, no fim da Guerra Mundial, né? No fim da Segunda Guerra Mundial, estava notícia muito feia da guerra, e eu com medo, e a minha mãe falou assim, não precisa ficar com medo não, porque um dia, no fim dos tempos, o comunismo vai entrar no mundo, nem que seja só por 2 horas, mas ele vai entrar no mundo todo, nem que seja só por 2 horas, e vai entrar pela Igreja Católica. A igreja que nós sempre pertencemos, e até hoje eu sou católico. E assim ela me disse, naquele ano de 1945, ela falou que o comunismo, no fim dos tempos, ia entrar no mundo pela Igreja Católica. E eu estou vendo isso hoje realizar, porque quem não diz hoje que a igreja está a serviço do comunismo? Quem pode dizer que a igreja hoje não está a serviço do comunismo? A igreja hoje está trabalhando para a nova ordem mundial, para o comunismo. Não sei se por vontade ou forçado, mas sei que a igreja está caminhando para lá. Está caminhando para entregar o poder na mão do anticristo. Isso é a profecia da minha mãe. E nesse tempo o comunismo vai dominar o mundo. Isso é a profecia que a minha mãe falava. E voltando a falar também no poder da oração, o meu casamento já foi um fruto das orações que fazia, porque todos os dias eu rezava para que Deus iluminasse um casamento, que fosse assim, do jeito que eu queria, e consegui. Hoje eu vejo a minha família, beleza aqui, eu louvo a Deus, porque é aquela família que eu sonhava. A esposa que eu tenho hoje é aquela esposa que eu sonhava. E assim por diante. Depois de casado, daquele sofrimento todo, que me salvou e conduziu firme foi a fé e a oração. Foi a fé e a oração. Quando eu ainda era casado de novo, eu tinha feito uma casa no pé de uma montanha, que está lá até hoje ainda, e a estrada passa lá por cima, a estrada de Bom Repouso. Então, quando eu era casado de novo, tinha feito a casa naqueles dias, né, terminado de fazer, tinha mudado da casa já, e a prefeitura de Bom Repouso foi fazer uma melhoria na estrada e tinha que fazer um corte lá na montanha, por cima da minha casa, uns mais ou menos 300 metros de distância, mas ladeirão. E quando eles começaram, já rodou pedra e bateu na minha casa, quebrou porta, quebrou um pedaço de fogão. Daí eles pararam de trabalhar, porque já era tarde, e foram embora. Não, pararam de trabalhar quando eu cheguei, eu tinha vindo em Cambuí, quando eu cheguei, minha mulher estava chorando lá com medo que a casa ia cair. Daí eu fui lá e conversei com os homens responsáveis pela estrada e falei, olha, eu não vou proibir de vocês fazerem essa estrada porque eu sei que precisa e nós precisamos de estrada. Mas tem uma coisa, se as pedras derrubar minha casa, vocês vão ter que fazer outra porque eu terminei de fazer agora e não tenho dinheiro para refazer ela de novo. Mas acreditei, fiz oração, acreditei que nada ia acontecer. Depois, no outro dia, quando eles vieram trabalhar, colocaram as máquinas lá em cima, já foi só rodando pedra. Cada vez que a máquina soltava terra para fora, era 7, 8, 10 pedras que rodava. Pedra mais ou menos assim, no tamanho, não era muito grande, mas mais ou menos no tamanho, no peso de umas 2, 3 arroba, 4 arroba, ou 5 ou mais. Mas não era pedra muito grande. Então, nós saímos da casa, ficamos fora, num gramado que tinha lá, livre, olhando, né, as pedras rodar. Mas a força da oração foi tão grande que as pedras desciam todas juntas. Quando chegava uns 100 metros para cima da casa, uns 50 metros mais ou menos, ela dividia para os 2 lados da casa. Dividia as pedras para os 2 lados, repartia assim, passava por 2 lados da casa. E eles trabalharam uns 2 dias para fazer esse serviço lá em cima.
toda hora soltando terra para fora e pedra rodando, toda hora soltando terra para fora da estrada e pedra rodando. As pedras chegavam para cima da casa, repartiam para os dois lados. Passava meio metro longe do canto da casa e não bateu. Sabe que isso é um grande milagre que eu considero, porque terminou a estrada e nenhuma pedra mais pegou a minha casa. E hoje está lá, até hoje a casa eu vendi para o meu cunhado já faleceu, está lá para os filhos dele, para a família dele, do meu cunhado. Mas a casa está lá, a estrada também está lá em cima. Agora depois fez ela mais para baixo, fez asfalto, mas quando fez a estrada de terra, mais para cima, e as pedras rodaram e a casa não caiu. Esse foi o primeiro milagre da fé na oração que eu vi. Depois que Deus mostrou para mim o poder da oração, eu acreditei e nunca mais eu deixei até hoje. O poder da oração é muito forte. Outra coisa também que foi um milagre, quando comecei a namorar a minha mulher, tinha um sujeito que era interessado nela, né? Um sujeito meio bobo e andava armado. E ele disse assim, ninguém vai casar com ela, quem vai casar com ela sou eu. E eu fui, quando comecei a namorar, logo o povo falou, tem um problema sério com você. Tem um sujeito, eu falou o nome, aquele sujeito falou que não deixa ela casar com ninguém. Ela tem que casar com ele. E ele anda armado, e ele falou que vai te matar, e você pode se preparar porque não vai ser fácil. Eu pensei, falei, eu não vou arrumar nem um canivete, nem uma faca para defender dele não, porque eu vou ficar acreditando que não vai acontecer. E no poder da fé também, e oração que eu fiz, nada aconteceu. A gente se casou e viveu por lá, e ele sempre ali, a gente encontrando, mas nunca ele me agrediu, só falava por fora, mas não agrediu. Também eu não demonstrava medo, né? Aonde ele estava, eu chegava também, conversava, cumprimentava todo mundo, cumprimentava ele também. E assim foi, até que mais tarde, depois a gente se casou e tudo, nada aconteceu. Mais tarde ele amigou com a mocinha de beira de estrada, aí estava abrindo a Fernão Dias naquele tempo, e ele amigou com a mocinha, e a mocinha engravidou, mas ela sempre saía com os caminhoneiros, e ele pegou e não aceitou essa vida dela e matou a mulher com filho e tudo. Depois foi preso, teve uns 7, 8 anos preso. Daí quando voltou, minha mulher falou, e agora dá medo de fulano, né? Porque, não sei o que, eu falei, não, já passou o tempo, agora não tem mais perigo.